bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro. Vamos a imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. A Previdência no Brasil passará por intensas reformas. A PEC, então, vai tramitar na Câmara em uma comissão especial, onde será discutida a proposta, o conteúdo da proposta e onde ela poderá também ser modificada. Todos os brasileiros estão apreensivos. Trabalhar uma vida inteira vai render sossego com dinheiro no bolso? O governo diz que a conta não fecha. Com medo das mudanças, muita gente pensa em optar, portanto, por planos privados. E você, pensa em fazer esse investimento? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkEquaNews. Agora vamos aos destaques de hoje. O governo lança pacote para estimular crescimento da economia. Em meio à crise, política e econômica. Medidas incentivam redução de dívida e elevam ganho do FGTS. Marcelo Odebrecht conta que a empreiteira da família fez pagamentos em dinheiro vivo ao ex-presidente Lula. Secretaria de Segurança Pública desmente boatos de supostos sequestros de crianças em São Paulo. Os boatos circularam nas redes sociais e deixaram muitos pais apreensivos. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. A gente começa essa segunda edição do Link Record News com a informação de que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que é do PMDB, e outras 6 pessoas viraram réus nesta sexta-feira em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato. Isso após o juiz Sérgio Moro aceitar a denúncia do Ministério Público Federal, Marcela. Pois é, na lista estão a mulher de Cabral, Adriana Anselmo, executivos da Andrade Gutierrez e pessoas ligadas ao ex-governador. Essa é a primeira vez que Cabral e sua mulher viram réus na Lava Jato. O casal já é réu na Operação Calicut, na qual respondem por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e ainda organização criminosa. E o pacote de medidas para estimular a economia, lançado pelo governo, foca principalmente nas empresas. A ideia é facilitar processos tributários para que os empresários voltem então a investir. A ideia é aumentar a produtividade das empresas, deixar menos burocráticos os procedimentos, além de estimular a economia brasileira e gerar empregos. As dificuldades vêm sendo vencidas paulatinamente e, ademais disso, nós vamos pregando cada vez mais a reunificação e a pacificação do país. Por enquanto, o governo não consegue dimensionar o impacto dessas medidas para a economia. Nós já prevemos, por exemplo, que o crescimento do quarto trimestre de 2017, comparado com o quarto trimestre de 2016, haverá um crescimento do país de 2,5%. Ponto. Isso engloba tudo isso, o ajuste fiscal, a estabilização de preços, a todas essas medidas de aumento de produtividade que vai permitir o país crescer e crescer mais. Entre as medidas estão o Programa de Regularização Tributária, que cria regras para facilitar o pagamento de dívidas e impostos. É destinado a pessoas físicas e empresas com dívidas até 30 de novembro deste ano. Permitirá o parcelamento das dívidas em até 96 meses. O governo estima arrecadar pelo menos 10 bilhões de reais com o programa. Cria também o Redecim, uma rede para facilitar a abertura e o fechamento de empresas. A promessa é reduzir o prazo de 100 para 5 dias. Ampliação do Portal Único do Comércio Exterior. Promete unificar e simplificar procedimentos para reduzir em 40% o tempo para importação e exportação de mercadorias. E também disponibiliza 100 bilhões do BNDES para a renegociação de dívidas de micro, pequenas e médias empresas, com faturamento de até 300 milhões de reais. E tem também a ampliação do crédito destinado ao microempresário, de 120 mil para 200 mil reais. Enquanto o governo anunciava o pacote de medidas econômicas, aqui no Congresso os parlamentares chegaram a um acordo e aprovaram a proposta orçamentária para o ano que vem. Este é o primeiro orçamento elaborado pelo Congresso já com as regras do teto dos gastos públicos. Pelo orçamento, serão mais de 3 trilhões de reais com gastos federais e 58 bilhões em investimento.
Pelo texto do orçamento, o salário mínimo passará a R$ 945,80 em 1º de janeiro. Esse é um aumento de 7,5%. Muito bem, esse pacote que você acabou de ver na reportagem inclui outras medidas com impacto direto na vida de empresários e também trabalhadores. Mas deixou de fora uma mudança que poderia desafogar os endividados, viu? Pois é, e a repórter Vanessa Lima está em Brasília e explica o que faltou nesse anúncio. Vamos ver. Olá, pessoal do Link Record News. O pacote não trouxe a esperada autorização de saque do Fundo de Garantia para saldar dívidas. Segundo o Ministério da Fazenda, isso ainda está em estudo e pode virar realidade no ano que vem. Ainda quanto ao FGTS, o governo anunciou que vai distribuir ao trabalhador metade do lucro apurado pelo fundo. Isso vai deixar o rendimento maior, mais próximo da poupança. Além disso, foi anunciado que aquela multa de 10% extra paga pelo empresário em caso de demissão sem justa causa do trabalhador, essa multa vai ser reduzida a cada ano em 1 ponto percentual para desonerar as empresas. Já os 40% pagos ao trabalhador ficam do jeito que estão. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, com as informações direto de Brasília. E ainda sobre a política, uma pesquisa Ibope que foi divulgada hoje mostra os percentuais de avaliação do governo do presidente da República, Michel Temer, que é do PMDB. 13% consideraram ótimo, 35% regular e 46% consideraram ruim ou péssimo. 6% não sabem ou não responderam. A pesquisa divulgada também avaliou a opinião dos entrevistados sobre a maneira de governar do presidente da República. 26% aprovam, 64% desaprovam e 10% não souberam ou não responderam. O levantamento do Ibope, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, foi realizado entre os dias 1º e 4 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Bom, e ainda falando sobre economia, você vai lá, trabalha uma vida inteira e no final quer o quê? Quer sossego e dinheiro no bolso, claro. Mas com a expectativa de vida do brasileiro em alta, a conta do governo não fecha. Marcela, e justamente então com medo da reforma da Previdência, muita gente pensa em investir nos planos privados. De olho no futuro, Camila, de 27 anos, investe 5% do salário em um plano de previdência privada. Do jeito que está a situação do país, a gente fica bem assustado. A gente só quer ter qualidade de vida, né? E muitas pessoas têm feito como a Camila. Hoje já são quase 13 milhões de brasileiros com planos de previdência privada. Gente que tem se esforçado, poupando dinheiro ao longo da vida só para ter uma renda melhor quando parar de trabalhar. Como funcionam os planos de previdência privada e como escolher o melhor? É como se fosse uma aplicação financeira e você vai constituindo uma reserva. E de acordo com o plano que você optou, por quantidade de anos que você tem saída, a idade mínima para sair da previdência privada são 50 anos. Então aí você tem um montante no futuro e aí você começa a receber uma renda, ou por um prazo definido, que se você escolheu, ou uma renda vitalícia. Para saber qual é o melhor plano, o professor explica que é preciso fazer uma simulação antes de comprar os produtos oferecidos no mercado. São 2 modalidades. O PGBL é ideal para quem faz a declaração completa do imposto de renda e paga os impostos sobre os rendimentos. Já o VGBL é melhor para quem faz a declaração simplificada e vai pagar a tributação quando for sacar o investimento. Nos 2 casos, é fundamental prestar atenção nas taxas cobradas. No fundo, a instituição financeira cobra uma taxa de administração do fundo. Cada percentual a mais que ela vai cobrando vai diminuindo a sua reserva. E tem a taxa de carregamento, que é a taxa para comercialização do plano, a taxa para instituição desse plano, para manutenção desse plano. Vale a pena para qualquer idade, mesmo aplicando pouco dinheiro? Na Previdência Complementar, como você recebe em relação ao montante que você aplicou, você tem 2 alternativas. Ou você aplica muito por pouco tempo, ou você aplica pouco por muito tempo. Se a reforma da Previdência for aprovada no Congresso, para receber o teto máximo do INSS, que é de R$ 5.189,92, e se aposentar com 65 anos, o trabalhador precisará pagar R$ 570,88
todo mês durante 49 anos. Para isso, ele terá que começar a contribuir com apenas 16 anos. Esse valor aplicado pelo mesmo tempo na Previdência Privada vai render um pagamento mensal de R$ 4.530,01 por mês, dependendo do banco. Nós estamos falando de pessoas vinculadas à consolidação das leis trabalhistas. Nós temos um universo muito grande de outros profissionais da iniciativa aí, profissionais liberais, que não tem o INSS garantido, ele tem que fazer uma contribuição como autônomo. Então, aí já é uma camada da população que ela tem que pensar aí rapidamente numa previdência complementar. Muito bem, e depois dessas informações, a gente aproveita para trazer a sua informação, a nossa enquete do dia. Perguntamos então, com essas possíveis mudanças na Previdência Social, você pensa em fazer investimentos em planos privados? Para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar sua opinião via WhatsApp, o número é esse que aparece aqui embaixo, 95307-851. A gente espera a sua participação. Enquanto você participa, manifesta a sua opinião e vota na enquete, a gente vai seguindo aqui com outras informações para você. Entre elas, a de que a Secretaria de Segurança Pública desmente boatos de supostos sequestros de crianças em São Paulo. Os boatos circularam nas redes sociais e deixaram muitos pais apreensivos. Veja na reportagem de Maurílio Goldner. Junto com a mensagem de voz no celular, chega o medo. Tentaram levar uma criança de 2 anos de idade do colo da mãe dela. Vocês que têm filho, que tem criança pequena, não deixa a mulher sair sozinha com a criança na rua. E não tem como mães e pais não se assustarem ao ouvirem isso. Eles têm que arrumar órgãos infantis de criança de 1 até 5 anos de idade. Já teve 2 casos em Praia Grande, 1 caso em Osasco e 2 casos aqui em São Paulo. Eles estão sequestrando essas crianças e retirando esses órgãos. Levaram as 2 crianças, arrancaram da mão da mulher. Passa para todo mundo que você conhece aqui, meu. Pelas redes sociais, outro alerta parecido. O texto fala de uma mãe que teria sido abordada com o filho no colo. Pânico na certa. Eu fiquei um pouco assustada. Eu não deixo mais meus meninos nem ir da minha casa na casa da minha sogra, sozinha, que é do lado, né? Fico preocupada. Mas tudo não passa de boato, segundo as autoridades de segurança do estado de São Paulo. A polícia garante que não há nenhum caso de sequestro de crianças em andamento no estado e que não identificou a ação de quadrilhas especializadas neste tipo de crime. O alerta no Facebook é de um perfil falso. As mensagens de áudio são de pessoas que nem sequer se identificam. Mas esse esclarecimento veio tarde. As falsas notícias já tinham se espalhado rapidamente. É que quem recebeu no celular achou que era importante repassar para outras pessoas. Umas 10. 10 mensagens? Mais ou menos. Falando que estão sequestrando criança, ainda, inclusive mandou foto de um monte de criança deitada no chão. E logo a mensagem estava no telefone de quase todo mundo. Fala que é para não deixar crianças, porque estão sequestrando criança para tirar órgãos, para vender drogas fora do Brasil. Tem que averiguar antes, tem que ver quem mandou essa notícia, tem que ver a procedência, quem foi o amigo que te enviou. Não dá para dizer como começou, mas o boato pode ter se espalhado a partir de um caso real. E esse sim é investigado pela polícia. O retrato falado é de um casal que teria tentado sequestrar uma criança no bairro Ipiranga, em São Paulo. Os dois estavam numa caminhonete e teriam apontado a arma para uma mulher que estava com 2 crianças. Uma teria sido puxada, mas não foi levada. Em delegacias da Grande São Paulo também foram registrados 5 casos de tentativa de rapto de crianças, nas cidades de Diadema, Santo André, São Caetano do Sul e em uma lanchonete de São Bernardo do Campo. A mulher estava no balcão com a filha no colo. No caso mais recente de Diadema, a mãe, que tem medo de mostrar o rosto, andava com o bebê de 10 meses e foi abordada por 2 mulheres que ofereceram carona. A polícia até pode tratar os sequestros como boatos, mas o cuidado com as crianças nunca é demais.
Mas é de segurando a mão, não posso descuidar, né? A PM dá outras dicas para evitar sequestros. Os pais devem ensinar aos filhos a reconhecer o próprio nome e sempre deixar alguns dados importantes com eles: idade, endereço e telefone. A segunda medida de precaução é conversar com a criança sobre o desconhecido e separar o que é estranho daquilo que possa ser perigoso. Estar sempre atento e nunca perder seu filho de vista. Outra dica é uma velha conhecida: nunca aceitar nada de estranhos e nunca falar sobre coisas pessoais, nem deixar crianças com desconhecidos. A atenção que a dona Ozelina teve com os filhos e agora repassa para a netinha. Está sempre agarrado, sempre pegado. Aí a gente não se perde hora nenhuma. Dicas importantes, né? Que valem sempre lembrar dessas dicas, ainda mais quando está num lugar público, no shopping, porque você olha para o lado, já pode ter levado o seu filho ali, situação bastante arriscada, mas era um boato, viu? Essa história de que estavam levando crianças para tráfico de órgãos internacionais. Tomara que essas dicas te ajudem a ficar mais alerta, mais atento ou atenta. Com elas, então, a gente vai agora para uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas o Link Record News volta em instantes. E a seguir você vai ver que criminosos invadem e roubam casa da irmã do deputado Paulo Maluf. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para um rápido intervalo com um trecho da nova música da Lady Gaga. É isso aí, a gente volta já já. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. 3h22 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. Mais informações sobre a Operação Lava Jato, porque o empreiteiro Marcelo Odebrecht contou nos depoimentos de delação premiada que a empreiteira da família dele fez pagamentos em dinheiro vivo ao ex-presidente Lula. E o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o ex-ministro Antônio Palocci e outras 6 pessoas por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação apresentada pelo Ministério Público afirma que Lula, Antônio Palocci, Marcelo Odebrecht, o advogado Roberto Teixeira e outros 4 denunciados dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação e a propriedade de quase 12 milhões e meio de reais. Parte das propinas pagas pela construtora teria sido lavada, segundo a denúncia, com a compra deste terreno na zona sul de São Paulo. O imóvel seria usado para a instalação do Instituto Lula. Por isso, Lula, Marisa Letícia, Roberto Teixeira e Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente, foram denunciados por lavagem de dinheiro. Aqui em Curitiba, Marcelo Odebrecht segue prestando depoimentos aos procuradores da Lava Jato. Agora, ele revelou que o ex-presidente era conhecido com o apelido Amigo. O codinome aparece em várias planilhas de controle de subornos e também em e-mails trocados na alta cúpula da empreiteira. Segundo Odebrecht, Lula teria recebido pelo menos 23 milhões em propinas, boa parte desse valor em dinheiro vivo. Há suspeita ainda que dos 23 milhões, 8 teriam sido pagos em 2012, sob a solicitação e a coordenação do ex-ministro Antônio Palocci. Mesmo com as constantes negativas do PT de ter recebido doações eleitorais fora da lei, o ex-tesoureiro do partido admitiu ao juiz Sérgio Moro que a legenda recebeu sim recursos informais. E eu estou reconhecendo aqui, né, que foram pagamentos ilícitos para fim de campanha eleitoral. O Partido dos Trabalhadores tem comumente feito aí declarações públicas de que eles não trabalham com recursos não contabilizados. O senhor saberia me explicar essa contradição? É um problema da cultura política nacional, doutor Moro. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Estou aqui para ajustar alguma dívida que eu tenha. Certo? A minha disposição aqui é essa. Certo? Negar informalidades nos processos eleitorais brasileiros, de todos os partidos, na minha opinião, é negar o óbvio.
A defesa de Lula e Marisa Letícia afirma que a denúncia é fruto de uma retaliação por parte do Ministério Público. O advogado Roberto Teixeira nega as acusações contra o casal e diz que o ato foi um abuso de autoridade. A defesa de Antônio Palocci, Branislav Kuntic, disse que a denúncia não tem qualquer respaldo na realidade. O PT informou que não vai se pronunciar sobre o depoimento de Paulo Ferreira. A Odebrecht também não vai se pronunciar. A polícia está atrás de uma quadrilha que invade mansões em bairros nobres de São Paulo. A vítima mais recente é a irmã do deputado federal Paulo Maluf. É aqui nesta mansão que mora a família de Tereza Maluf, irmã do deputado federal e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. O local foi invadido por cerca de 10 assaltantes que fizeram funcionários e a dona da casa reféns. Segundo a polícia militar, as vítimas, entre elas Tereza Maluf, foram amarradas. A ação foi rápida e os bandidos fugiram em 3 carros e uma moto. Representantes da família deixaram a delegacia no fim da noite e não quiseram gravar entrevista. O caso vai ser apurado aqui pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais. Em menos de 2 meses, já são 4 as mansões invadidas por assaltantes na capital paulista. A primeira foi a casa de Belo Mangueira, cônsul-geral de Angola no Brasil. Logo depois, a vítima foi o cunhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A gravação mostra quando bandidos chegam com um carro roubado. Eles pulam o muro e rendem o vigia. O cunhado do governador estava dormindo e foi feito refém. Bandidos também roubaram a casa de um empresário. Houve troca de tiros com a polícia e uma viatura foi metralhada. A Polícia Civil conseguiu prender parte dos bandidos que roubaram o cunhado do governador. O chefe da quadrilha, que havia feito pelo menos 3 assaltos na capital paulista, foi preso na semana passada. E análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O assalto a uma mansão da irmã do deputado federal Paulo Maluf é mais um roubo que vai para a estatística da polícia e é mais um roubo que desafia todos os dias a polícia de São Paulo. Os assaltos a residências, principalmente nos bairros da Zona Sul, têm aumentado muito. Nos outros setores aqui da capital, os roubos também acontecem nas residências, mas não numa escala maior como acontece na Zona Sul, principalmente na região do Morumbi. A irmã do deputado Paulo Maluf tem 95 anos. Ela foi agredida pelos criminosos que também espancaram outras pessoas dentro da residência e levaram joias, dinheiro e valores. Os assaltos, como eu disse, têm aumentado cada vez mais. Isso é coisa muito bem de São Paulo, porque acontecem também assaltos em outros estados, mas não neste volume como acontece aqui em São Paulo. Os criminosos têm, além de roubar joias, dinheiro, eles também levam bens como carros, televisores, e a polícia dificilmente recupera as coisas. E quando recupera apenas uma parte, porque a grande maioria do produto roubado é vendido para receptadores. E uma coisa que sempre me chama a atenção é que dificilmente o receptador vai preso. Impressionante isso. Eles prendem o ladrão, apreendem pouca coisa, mas aquele que compra quer exatamente isso, porque se não tem quem compre, não tem quem roube. Então, o receptador precisa ser preso, condenado para dar exemplo, porque a partir do instante que ele for condenado, ficar muitos anos na cadeia, ele vai pensar um pouco mais para comprar objetos roubados, seja de onde for, de residências, de empresas, de apartamentos. E o assunto agora é a polêmica da lista de caixinha de Natal para os porteiros. Será que quem doa mais dinheiro recebe um tratamento diferenciado pelo funcionário do prédio ao longo do ano? O problema é que o nome anotado com o valor doado tem deixado alguns moradores constrangidos. Olha só. É um presente tanto de fim de ano. A caixinha dos porteiros ajudou o seu Arnoldo a terminar 2015 sem dívida. A caixinha do ano passado, ela rendeu entre 400 e 450 para cada funcionário. Eu estava viajando e retornando de viagem, eu acabei que improvisando um pouco aí na dívida. Mas, apesar de tão tradicionais quanto o próprio Natal, as caixinhas também são polêmicas. Na verdade, o problema mesmo nem é a caixinha. A grande polêmica é em torno das tais listas de doações. Será que é certo deixar assim registrado o valor da contribuição de cada morador? Neste prédio, na Aclimação, Zona Sul de São Paulo, a caixinha fica em um local estratégico. E quem contribui preenche a lista com o valor doado e o número do apartamento. É uma forma de manter o controle das doações, que serão divididas entre os 9 funcionários.
Este morador não se incomoda. Cada um tem do que pode, tem suas possibilidades. Acho que não tem esse constrangimento, não. Mas sempre fica aquela dúvida. Será que os moradores mais generosos recebem um tratamento diferente? Osmar, eu tô olhando aqui para a listinha aqui, tem gente que doou 20 e tem gente que doou 200. Quem doou 200 é tratado melhor? Não, tratado tudo do mesmo jeito. Para nós não faz diferença. Os moradores é tratado igual. Aí é só para ter controle essa lista. E quem não doa nada? Também tratamos do mesmo jeito. Tudo igual. É tudo morador, então não tem diferença. O Bruno, que mora em outro prédio na região da Bela Vista, não gosta da lista pública. É necessário ter o valor anotado, até para um certo controle do tanto de dinheiro que foi doado certinho, mas não precisa de nome, não precisa de apartamento, não precisa saber quem foi que deu tanto. A dona Edna também é contra. Porque discrimina. Fica apontando, aquele deu mais, aquele deu menos, não gosto disso. Para este advogado, a contribuição tem que ser voluntária e os condomínios não podem criar taxas extras. Ele ressalta que tem lei para proteger moradores que se sentem constrangidos com a tal lista de Natal. A recomendação é que não conste o nome da pessoa, apenas o apartamento e sem o valor. Todo mundo sabe que Natal é época de exercitar ainda mais a generosidade, mas tem que ser espontâneo, do jeito que cada um achar melhor. Quando mesmo a gente vai fazer alguma coisa, a gente receber um obrigado, isso já é um gesto de carinho, de amor pra gente. Um obrigado e um Feliz Natal, né? Feliz Natal, isso é muito importante. Muito bem, a gente vai agora para uma rápida pausa com os nossos apoiadores, mas o Link Record News volta em instantes. A seguir, tem Link Pet aqui para você. E como hoje é sexta-feira, a gente vai para um rápido falo com um trecho da nova música do cantor Thiago York. Chega pra cá, me dá um beijo, vê se assim me cala ou deixa pra lá. E dá um jeito de ficar no clima, chega pra cá, me dá um beijo, bora ver no que dá. Você nem sabe, talvez nunca vai saber. 3 horas da tarde, mais 36 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos de volta com Link Record News e mais informações para você. E a Record TV está em festa porque a partir de agora temos Casa Nova no Rio de Janeiro, em Vargem Grande, na zona oeste da cidade. Marcelo, e construir toda essa estrutura levou tempo, deu trabalho e contou com a colaboração de muita gente. Afinal, são 40 mil metros quadrados de área. E nesse lugar vai funcionar todo o departamento de jornalismo da Record TV Rio. Vamos ver como surgiu esse novo centro de mídia com a repórter Vanessa Libório. O barulhinho da novidade. Um zum, zum, zum de gente. E sons que parecem uma orquestra afinada. 500 profissionais trabalharam durante um ano nas obras da nova sede de jornalismo da Record Rio. Estou fazendo as tomadas, porque jornalista não vive sem telefone e computador, né? Estou ajudando aí para botar tudo ativo aí. Detalhes impecáveis para uma grande estreia. Você olha que está tudo pronto e pensa, nossa, eu contribuí aqui, eu coloquei, como é que é isso? Eu fico satisfeito com o meu trabalho, nem acredito que foi eu que fiz o trabalho, tão bonito que fica. A nova sede da Record TV no Rio de Janeiro ocupa uma área de 40 mil metros quadrados na zona oeste da cidade. Investimentos de uma emissora que gosta de se reinventar. 6 quilômetros de cabos de vídeo, novo sistema de rede e salas de controle de transmissão de programas que aproximam ainda mais o telejornalismo do grande público. O novo estúdio tem 742 metros quadrados. Daqui serão exibidos todos os programas da Record Rio. RJ no ar, Balanço Geral e Cidade Alerta terão muita interatividade com o público. Cenários modernos e tecnologia. No Balanço Geral, por exemplo, a interação do apresentador com os repórteres e com os telespectadores cariocas será feita por esta tela de 200 polegadas.
O futuro já existe hoje, a televisão já é digital, o Brasil já desfruta de uma televisão com alta tecnologia e a Record no Rio entra nessa era também. As instalações totalmente novas, muito mais amplas, muito mais interativas, uma possibilidade de interação muito mais com a programação e com o telespectador. O jornalismo da Record Rio também ganhou novos vizinhos. Os estúdios das gravações das novelas agora ficam a poucos metros da redação. E antes mesmo de estar tudo pronto, recebemos a visita de 2 atores da casa. Vamos entrar com o pé direito, né? Pra gente permanecer muitos anos nessa casa. Com certeza. A curiosidade foi tanta que Carla Dias, a Melina de A Terra Prometida, e Igor Hickley, que grava a nova novela O Rico e Lázaro, fizeram uma pausa nas gravações. A gente já tá um pouco chocado, porque conhecia, assim, agora ver esse crescimento todo. Não, e essa reforma que lá dos nossos estúdios a gente ouvia, né? O barulho de reforma, o quebra-quebra. Mas a gente tá com um pouco de inveja, né, Carlinha? Porque assim tá muito mais bonito que o nosso. O que é isso? Levo Carla e Igor para conhecer as instalações da emissora. Primeiro vamos à redação, depois aos estúdios. E eles querem saber cada detalhe dos bastidores do jornalismo. Eu queria saber como que eles preparam, né? A matéria do dia é sempre naquele dia, porque sempre acontecem coisas inesperadas num dia. Carla, corremos atrás da notícia a cada minuto. Agora, com toda essa tecnologia, a agilidade será ainda maior. Eu acho que é a tendência mundial, né? E a gente tem que valorizar o ambiente de trabalho. É um novo conceito e a gente torce para que isso pegue no Brasil todo. No fim da visita, um registro. Eu tô sentindo um frio na barriga, acho que por vocês. Sério, tô orgulhosa de estar fazendo parte de tudo isso. Um frio na barriga que Gilson sente pela 3ª vez. Há 22 anos, ele trabalha como operador de câmera na Record. Acompanhou todas as mudanças da emissora e faz questão de estar perto para participar do novo momento. Para mim é gratificante ver isso tudo e a empresa me dá, confiar no meu serviço, né? No que eu já passei lá atrás, né? E hoje estou aqui, eu fico muito feliz. Que essa adrenalina seja a energia para o começo de uma nova etapa. E você, já se reinventou? Sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre os cuidados com os pets no calor. Boa tarde, Luísa. Hoje muito bem acompanhada da Lorena, né? Não é, gente? Ela é muito fofinha. Eu acho que eu nem vou devolver pra dona, porque eu tô apaixonada por ela. Leva pra você, a dona não vai se importar. Imagina, de forma nenhuma. Lu, o que a gente pode fazer para cuidar melhor da saúde dos bichinhos nessa época do ano, que é muito quente, muito abafado? O que os donos podem fazer com os pets? A primeira coisa é sempre deixar um piso gelado. Pode ser do banheiro ou da cozinha, para o cachorro ter acesso e poder se esticar nesse local. Além disso, tem uma tosa chamada de tosa higiênica, que raspa um pouquinho o pelo da barriga, para deixar a possibilidade de ter mais contato a barriga com o local gelado. Isso já ajuda bastante a resfriar essa temperatura corpórea do cachorro. Além disso, colocar cubinhos de gelo de vez em quando na água também é uma ótima forma de fazer com que eles bebam mais água e também uma água mais fresquinha que não seja gelada. Então, com esses cuidados e também na hora do passeio, isso é muito importante. O passeio ele deve ser feito mais no começo da manhã e no começo da noite. Evitar entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, porque é um horário muito quente. E se perceber que o cachorro está muito ofegante, mesmo ao longo do dia, levar o médico veterinário para entender o que está acontecendo. E você falou da água, né? Que a água pode ser um pouquinho mais fresquinha, mas não muito gelada. É melhor aumentar a quantidade de água e também em relação à alimentação como um todo. Tem alguns alimentos que devem ser evitados nessa época por causa do calor ou não? Uma dica para aumentar a ingestão hídrica é colocar mais potes pela casa. E se for um gato, colocar água corrente, como uma fonte, por exemplo, que daí o gato ele vai beber mais água e vai se hidratar, para a gente não correr o risco da desidratação nessa época do verão.
Em relação à alimentação, normalmente os cachorros eles já diminuem a quantidade de comida que eles vão ingerir nessa época do ano, porque eles ficam mais enjoados, mesmo por conta do calor. Então, mas alimentos proibidos no verão são os mesmos do resto do ano. Então, não pode pão, não pode chocolate, uva, nada disso. Mas uma coisa muito legal é fazer um sorvetinho em casa, pegar suco de melão ou suco de melancia, só água batida com a fruta, legal, sem caroço, sem açúcar, colocar na forminha de gelo e dar para o cachorro. Ele adora, ele vai brincar e vai ser uma ótima diversão. E, Luísa, uma outra questão, eles têm mais sono? Porque eu tô vendo a Lorena, me lembrou isso, porque eu tô vendo ela tá fechando o olhinho. Gente, que coisa mais linda isso. Olha o olhinho dela fechando em pleno programa. Pois é, ela já tá tão se sentindo em casa aqui que ela já brincou bastante, agora ela já tá querendo dormir. Não, mas voltando ao tema, eles sentem mais sono no calor? Ficam mais amolecidinhos por causa do calor? Tem alguma coisa que pode fazer nesse sentido também? Eles podem realmente, por conta da temperatura, baixa um pouquinho a pressão deles e pode acontecer principalmente aqueles cães das raças braquicefálicas, que são os focinhos achatados, como bulldogs, pugs, são cachorros que acabam sentindo mais calor e sofrendo mais com essa temperatura. Então, realmente, eles podem ficar um pouco mais jogados, largados e buscando superfícies geladas. Nesse momento, você pode, principalmente para essas raças, você pode buscar um ar-condicionado não tão gelado para manter uma temperatura agradável e que eles fiquem um pouco mais animados. E daí brincar dentro de casa mesmo, com bolinha, com o brinquedinho que ele mais goste. Legal, e aí você falou também da questão do calor, que eles ficam mais amolecidos. Dá para fazer nos cachorros mais, ou gatos também, mais peludos, a tosa tem que ser mais frequente nessa época do ano? Algumas raças, como por exemplo os Golden Retrievers ou mesmo os Huskies, que tem muito pelo, não é recomendável tosar por completo, porque o próprio pelo, ele já faz uma homeostase de temperatura, então ele já regula a temperatura mesmo que esteja muito quente. O que pode ser feito é raspar realmente a barriga, levar no pet shop, levar num local seguro, fazer essa raspagem da barriga para ter mais contato com a superfície gelada e daí então ter mais essa segurança. Agora outras raças, como por exemplo os Lhasas, os Shih Tzus, aí a gente pode fazer um aparo realmente, aparar um pouco esses pelos para que eles tenham um pouco mais de tranquilidade e menos calor. A Lorena não precisaria, no caso, né? Não precisa, porque ela tem pelo curto e ela é bem friorenta. Então, inclusive, ar-condicionado, porque ela é muito pequenininha também, ela né? É muito pequena. Então, ventilador e ar-condicionado não são recomendados para a raça dela, que é a Chihuahua. E Lu, tem doenças mais comuns nessa época do ano que podem ser evitadas? Como prevenir? A doença mais comum ou o problema mais comum realmente são a queimadura dos coxins, que são as almofadinhas das patinhas dos cachorros, que acontece principalmente no passeio, no asfalto muito quente. Então, o que a gente pode fazer é colocar o dorso da nossa mão no asfalto e contar até 10. Contou até 10, não queimou o dorso da mão, retira e pode passear com o cachorro normalmente. Mas se percebeu que está muito quente, passeia pela grama, busca outros locais para conseguir passear. Esse é o principal problema mais comum no verão. Mas também acontece das pessoas brincarem muito na época, no período mais quente do dia e não perceber que o cachorro está com muito calor e baixa a pressão e o cachorro pode até desmaiar. Então, buscar brincar com o cachorro, principalmente em praças, parques, em horários mais amenos do sol. Então, no começo da manhã e no começo da noite, para evitar esse tipo de problema. E é bom aumentar a quantidade de banhos para dar uma aliviada ali naquele calor ou não? Pode sim, principalmente na época, na hora do dia mais quente. Então, por volta do meio-dia, que não tem tanto problema se molhar, pode colocar uma bacia de água, principalmente aquelas raças que gostam muito de água, pode colocar uma bacia para eles brincarem, para eles jogarem água pelo quintal. E daí, até o final da tarde, eles vão conseguir se secar tranquilamente, eles vão ficar mais fresquinhos e também vão passar a noite secos.
Legal, Luísa Cervenka, então esclarecendo as principais dúvidas para como você cuidar melhor do seu cachorrinho, do seu gatinho nessa época do ano que é mais quente. E eles sofrem, claro, com esse calor todo. Obrigada, Luísa. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Até a semana que vem, um ótimo final de semana para todo mundo. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já. 3 horas e 53 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com a sua participação. Exatamente, na verdade agora, já a participação, você pode seguir votando na nossa enquete. Enquanto isso, lembrando que a pergunta de hoje é a respeito então da Previdência Privada. Com essa possível mudança que a gente vai enfrentar então na Previdência do nosso país, perguntamos se você pensa em investir numa Previdência Privada. Sim ou não? Você pode votar que ainda dá tempo com a hashtag Link Record News. Pode também fazer isso por meio do nosso WhatsApp. O número está na tela para você, 11953071851. Faça isso porque agora é hora dela, hein? Exatamente, a gente convida agora a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Boa tarde, Débora. O que você traz de bom nessa sexta-feira? Oi, Débora. Boa tarde, Clébio, boa tarde, Marcela. Olha, temos uma boa notícia para os fãs da Julia Roberts. Ela é a mais nova atriz de Hollywood a migrar para a televisão americana. Hoje foi anunciado que ela vai participar de uma série de TV que vai ser baseada num livro que foi lançado em outubro, que chama Today Will Be Different. Ainda não tem em português, ainda não houve a tradução. E quem é a autora é a Maria Semple. E ela vai fazer a adaptação também para a televisão. E a história parece que deve combinar bem com a Julia Roberts, porque a história é a história de uma artista, uma garota prodígio do mundo das artes, que um belo dia acorda como dona de casa, numa rotina de dona de casa. Então a gente já consegue, só pelo argumento, a gente já consegue imaginar a Julia Roberts nesse papel. Ainda não tem uma emissora, ainda não está fechada uma emissora, mas é um seriado que, assim, já causou expectativa só do anúncio do nome da Julia Roberts. Que, aliás, andou meio sumida, né? A gente está vendo cenas aí de diversos filmes dos quais ela participou. Ela não tem feito muito, mas na própria televisão ela já fez. Ela já participou, inclusive, do Law and Order, em alguns episódios. Ela fez algumas participações na televisão americana. E agora, realmente, com essa notícia de que ela vai ter um seriado, vai fazer uma série completa. Vai protagonizar uma série completa aí. E a expectativa é grande com relação a isso, né? Bom para os fãs desse sorriso dela, que é encantador, né? Eu acho a Julia Roberts realmente, como no filme Uma Linda Mulher, ela é uma das mais bonitas do cinema. Não, eu acho que ela tem fora que ela é uma mega atriz, né? Não tem nem o que questionar. Exatamente. Então, e além disso, a gente também tem uma notícia que hoje causou um maior auê nas redes sociais, principalmente porque o Carpool Karaokê, que é um programa de muito sucesso também nos Estados Unidos, eles lançaram um clipe especial de Natal. E é aquela coisa assim, é o desejo de Natal de todo mundo que gosta de música, principalmente desses artistas mais pop. Porque ele conseguiu reunir num clipe só, cantando a música de Natal da Mariah Carey, que é famosa, que está todo mundo, né, que nos Estados Unidos principalmente só se ouve isso. Virou uma febre por lá. Uma febre. Né? E olha, e aí ele conseguiu juntar. Tem a própria Mariah Carey, tem a Demi Lovato, tem a Lady Gaga, tem a Adele. É um negócio, assim, invejável. É aquela coisa de, se você só quer... gente desconhecida, simplesmente né? super maravilhoso. Tem todos, tem a Selena Gomez, enfim. Todo mundo que, assim, não tem para fã-clube nenhum, não deixa a desejar para ninguém. Tem um pedacinho da música cantado por cada um deles. E, assim, as pessoas amaram. E esse apresentador, que é o James Corden, ele realmente faz muito sucesso com esse programa. Olha lá, o carro ia cheio de presente, hein? Olha aí. Aliás, foi no programa dele que você conversou com a gente semana passada, em que a Madonna fez uma revelação bem complexa, né? Bem polêmica sobre o beijo do Michael Jackson. Foi nesse programa que ela confessou ter beijado o Michael Jackson. Porque esse programa, realmente, além das pessoas irem e ficarem aí cantando, eles ficam batendo papo, né? Então, acaba que acho que ficam nesse clima descontraído aí dentro do carro, aí o papo rola solto, né? E o pessoal adorou esse especial aí de Natal, porque realmente não tem um fã-clube que não tenha sido agraciado nesse momento. Muito legal, muito bem. Fica aí com uma bela lembrança de Natal para todo mundo que é fã desses grandes artistas. Pois é.
Débora, muito obrigado. Um ótimo Natal para você, porque eu não estarei aqui semana que vem, mas a gente se vê na volta e também um bom final de semana para você aproveitar. Muito obrigada, Clébio. Um bom final de semana e um bom final de semana a todos. Bom final de semana. Bom, hora da gente fechar a nossa enquete do dia. A gente perguntou se você pensa em investir na previdência privada, isso porque com a reforma da Previdência em andamento, né? Uma comissão deve ser criada em fevereiro para discutir a matéria ali inicialmente, mas isso deve ser aprovado na avaliação do governo, porque o governo diz que a conta simplesmente não fecha e as pessoas estão preocupadas. Você, então, pensa em investir na aposentadoria privada, em bancos, né? Bancos geralmente fazem esse tipo de investimento. Para votar, para participar, é só usar a hashtag Link Record News. Últimos segundos, porque o Clébio já vai trazer o resultado aqui para você. Exatamente. Durante as 2 edições, você pôde perguntar ao nosso entrevistado, entrevista que estará disponível para você no portal R7. Você também pôde opinar. E agora vamos ao resultado final aqui da enquete. Resultado que a gente já coloca na tela. Você pode ver aí que há um certo empate, né? Um certo não, um completo empate. Completo. 50%, metade diz que sim, metade diz que não. Então fica esse aviso para você, essa dica a respeito desse investimento, se possível, porque pode ser uma saída para aqueles que eventualmente não conseguirão se aposentar pelo INSS. Obrigado a você que votou e participou. Lembrando que todas as edições do Link Record News contam sempre com a sua opinião nas nossas enquetes. Bom, e com a sua participação, a gente encerra essa segunda edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. Como você sabe, o Link Record News está à sua disposição aqui na tela da Record News, de segunda a sexta em 2 edições. 11 da manhã e 3 horas da tarde, hein? Você fica agora com o programa Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Ótimo final de semana para você, ótima semana, ótimo Natal. A gente se vê logo depois do Natal. Eu te vejo amanhã ainda no plantão. Espero você no sábado. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.